Dando prosseguimento, então, ao livro de Atos dos Apóstolos, vamos falar hoje do capítulo 7. Este capítulo relata o discurso e a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. Como vimos, Estevão havia sido escolhido diácono. Ele pregava em Jerusalém quando foi preso e levado ao Sinédrio. Lá fez um discurso poderoso sobre a história do povo escolhido por Deus e a importância de Jesus como cumprimento das promessas messiânicas. Sua coragem em defender a fé diante da oposição religiosa inspira os crentes e impulsiona a disseminação do Evangelho, destacando a relevância de viver com coragem e integridade em face das adversidades. Por volta dos anos 30 a 33, depois de Cristo, após a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo, a igreja primitiva em Jerusalém experimentou um crescimento significativo. No entanto, essa expansão atraiu a atenção e a oposição dos líderes religiosos que viam na mensagem dos apóstolos uma ameaça ao seu poder e influência. Os versos 1 a 53 vão falar do corajoso discurso do jovem Estevão em sua defesa perante o Sinédrio. Na tentativa de lhes abrir os olhos, de mostrar que Jesus era o Messias e refutando as acusações feitas por seus detratores. Ao ser inquirido pelo sumo sacerdote a respeito das acusações que lhe eram atribuídas e demonstrando profundo conhecimento sobre a origem do seu povo, Estevão fez um longo e minucioso relato dessa história. Começa dizendo que Deus apareceu a Abraão, pai da nação, quando este ainda habitava na Mesopotâmia, dizendo para que ele saísse de sua terra e da sua parentela e se dirigisse à terra que Deus lhe mostraria. Diz que Abraão saiu da terra dos caldeus, habitou em Harã, e depois que seu pai faleceu, Deus o levou para a terra que lhe prometera mostrar. Que Deus não lhe deu nenhuma herança, mas prometeu que lhe daria a posse da terra e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filho. Diz que Deus alertou a Abraão dizendo que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, que seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Porém, Deus julgaria essa nação que os havia de escravizar e que depois disso sairiam e serviriam a Deus na terra da promessa. O verso 8 diz: E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou Isaque, e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos pela inveja, venderam José ao Egito, mas Deus era com ele, livrou-o de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua casa. Como previu José, veio então a fome sobre o Egito e sobre Canaã, e os pais da nação não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou seus filhos para lá pela primeira vez. Na segunda vez foi José reconhecido por seus irmãos, e a linhagem de José foi manifesta a Jacó, tendo este mandado chamar seu pai e toda a sua parentela, que eram de 75 almas. Jacó foi ao encontro do filho no Egito e morreu por lá. Porém, seus restos mortais foram transportados posteriormente para Siquém e depositados na sepultura que Abraão havia comprado quando da morte de sua esposa Sara. O povo cresceu em número até que se levantou outro rei que não conhecia José. Este rei maltratou os descendentes de Jacó a ponto de decretar a morte de suas crianças para que não se multiplicassem. Foi nesse tempo que nasceu Moisés, que era muito formoso, tendo permanecido, porém, apenas 3 meses com seus pais. Para fugir do decreto de morte, foi enjeitado pelos pais e criado pela filha do faraó. Moisés foi então instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. Porém, aos 40 anos, resolveu ir visitar
Seus irmãos, os filhos de Israel, vendo um deles sendo maltratado, o defendeu e matou o egípcio que fazia isso. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, Moisés viu uma briga entre dois de seus irmãos, foi tentar apaziguar, mas acabou sendo repelido por um deles que disse: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me também, como ontem mataste o egípcio? Temendo as consequências desse ato, Moisés fugiu e foi morar como estrangeiro nas terras de Midian, onde casou e gerou 2 filhos. Depois de 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés ficou maravilhado com essa visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava nem olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu gemido, e desci a livrá-lo. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. A esse Moisés, a quem tinham dito: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este Deus enviou como príncipe e libertador. Foi ele que os libertou, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: O Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Moisés, sem o saber, estava profetizando ali a vinda de Jesus. Dizia ainda Estevão: Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos-las dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram em seu coração e disseram a Arão: Faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu. E fizeram um bezerro de ouro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras de suas mãos. Disse ainda Estevão que, em vez de adorar a Deus, os israelitas se voltaram para o culto de ídolos, como as estrelas do céu e os deuses Moloque e Renfã, uma idolatria que posteriormente os levou ao exílio. Estevão vai descrevendo resumidamente os pormenores da história de Israel, mostrando sempre a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo. Fala ele do tabernáculo do testemunho, como fora ordenado a Moisés que o fizesse segundo o modelo por Deus a ele mostrado. Porém, o povo, em vez de valorizar a presença de Deus no tabernáculo e posteriormente no templo, o profanou e adorou a outros deuses. A partir do verso 51 ao 53, Estevão termina o seu discurso em resposta aos seus acusadores, dizendo: Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas, vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. O discurso de Estevão foi duro, mas verdadeiro. Porém, ao invés de receberem essa repreensão e se arrependerem, o verso 54 vai dizer que ficaram enfurecidos, chegando a ranger os dentes contra Estevão. O jovem, no entanto, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse, no verso 56, Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Porém os seus detratores gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos
expulsaram Estevão da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto estava sendo apedrejado, Estevão dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. O contexto histórico de Atos 7 continua a ressoar em nossos dias, lembrando-nos da importância de estarmos cientes das injustiças e da necessidade de defender a verdade. A coragem de Estevão em mostrar os pecados daquele povo e em testemunhar sobre Jesus nos convida a refletir sobre nossa própria disposição em seguir o chamado de Deus. E aqui termina então o capítulo 7. Amém?